Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Vamos agora à leitura de Juízes, capítulos 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim. Porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo ofereceu voluntariamente, bendiga o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel, quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom. A terra estremeceu, os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficavam desertas aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança. Entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram. Entre o povo bendiga o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água. Lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, acorde, entoe um cântico, levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos aos que prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos, de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de você, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos, de Maqui desceram os comandantes e de Zebulons que levam a vara do comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale, entre as facções de Ruben. Houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, porque se deteve junto aos seus navios. Assé ficou junto à costa do mar, e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram, os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu, as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos, lutaram contra Cícera. O ribeiro de Quisson os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma firme. Então os cascos dos cavalos socaram pelo galopar dos guerreiros, dos seus guerreiros. Amaldiçoe Merói, diz o anjo do Senhor, amaldiçoe duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Eber, o queneu, que seja mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu água, e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés delas, ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde encurvou, ali caiu morto. A mão de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demora os passos de seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem. Até ela, a si mesma, respondia. Não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Cícera, tecido de várias cores de bordados? Um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim o Senhor pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente os atacavam, acampavam em Israel.
destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas, com uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, de casa de servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore os deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne em um cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje este altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto, com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez com o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: Quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá, que está junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defendia sua causa contra ele, pois ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez só o alarme, convocando os homens da família de Abiezer e segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés e também foi convocado a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Assés, Zebulon e Naphtali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo:
Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como dissestes. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e apertou a lã. E o orvalho que havia nela espremeu uma taça cheia de água. Gideão dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço que me deixe fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Então Jeruboão, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava acamparam junto à fonte de Arode, que de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: É demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram, e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: Ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você, porém todo aquele quem eu disser, este não irá com você, este não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: Todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês. E entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas está debaixo dele, no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levante-se e ataque o arraial, porque eu entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Purá. E ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial e com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que estava na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: Tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu. Se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: Isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato deste sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: Levante-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens de 3 companhias e entregou a cada um uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele, e disse-lhes: Olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às mediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguraram a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritaram: Uma espada pelo Senhor e por Gideão. Cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu da direção de Zerera, até Betsita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Assé e de todo o Manassés foram convocados a ir perseguir os medianitas. Gideão enviou mensageiros em todas as montanhas de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-Bará.
Bet-Barra. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-Bará. E prenderam 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. Palavra de hoje, pastor Adair Dela.